Além de dragões e lobos gigantes, o universo de Gelo e Fogo criado pelo Martin, o universo de Game of Thrones e House of the Dragon, tem inúmeras criaturas fantásticas. E esse vídeo aqui é pra gente falar de algumas dessas espécies maravilhosas criadas nesse mundo de fantasia. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é mais um vídeo aprofundando aí o que a gente conhece do universo de Gelo e Fogo. E dessa vez falando das criaturas fantásticas criadas pelo Martin. Se você gosta desse universo, se você está aqui nesse vídeo, você gosta desse universo. Então eu recomendo que vocês olhem as outras playlists também, né? Para depois desse vídeo aqui, para vocês continuarem vendo o número imenso de conteúdo que a gente tem focado no universo de House of the Dragon e de Game of Thrones. Antes de eu começar a falar sobre as criaturas fantásticas desse mundo aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. É de graça para vocês e ajuda bastante a gente. Então, por favor, se inscreve aí, porque muita gente que assiste os vídeos ainda não se inscreveu. Agora a gente começa falando dos Wyrm de Fogo, né? Os Wyrm de Fogo, acredita-se que são uma das espécies que foi usada nos experimentos que geraram os dragões, e vocês vão ver algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses Wyrms e os dragões. Os Wyrms, eles vivem em Valíria, eles são criaturas imensas, só que eles são minhocas imensas, eles não têm asas e eles vivem embaixo da terra. A semelhança deles com os dragões, além da aparência, tirando as asas, é que eles soltam fogo. A gente vai fazer um vídeo depois para aprofundar muito nessa mitologia da criação dos dragões, na teoria principal que acredita-se que foi como eles surgiram lá em Valíria. Então já ativa o sininho da notificação também para receber o aviso de quando esse vídeo for postado. Bom, seguindo a nossa lista, agora a gente chega nos basiliscos. Eles são vistos em Iti e Sotorius. Sotorius é um outro continente deste universo. A gente já conhece o Westeros e Essos, e Sotorius fica um pouquinho ali para baixo de Westeros, e é um continente que não foi explorado, mas ele vai aparecer aqui bastante nessa lista porque ele tem diversas criaturas bem legais da gente falar. Os basiliscos, eles são uma espécie de réptil 2 vezes maior do que um leão, e ainda nos tempos de Game of Thrones ali podem ser encontrados neste mundo de Gelo e Fogo, só que pro lado ali do Basilisk Point, né? Então é um lugar que a gente não foi nada perto, a gente não chegou perto disso em Game of Thrones, por isso que eles não aparecem nas séries em live action. E agora a gente chega em uma das criaturas mais fantásticas dessa lista, que são os Shadowcats, ou Gatos da Sombra. Eles podem ser encontrados mais ou menos nos mesmos lugares que a gente vê os lobos gigantes dos Stark, ou seja, no norte além da muralha, no próprio norte ali de Westeros, né, o Winterfell e tudo mais, e também dá pra achar algum desses aqui nas terras fluviais e em Dorne. Eles são, como vocês estão vendo aí, uma espécie, sei lá, felino gigante, que também é um dos perigos das terras, das florestas do norte. Agora nós chegamos nos Wyrms, que são provavelmente a outra criatura que foi usada nos testes que geraram os dragões. Eles são encontrados em Sotorius, né, aquele continente que a gente já falou. Eles são parentes dos dragões, sim, mas não cospem fogo. São menores que os dragões, porém mais ferozes. Então eles são um réptil com asa normal. Tipo, eles voam, eles são grandes até, mas não chegam perto do tamanho de um dragão, mas eles são mais ferozes que os dragões. Então pegaram duas criaturas extremamente ferozes, com características diferentes. Os vermes de fogo ali, eles são maiores e eles soltam fogo, enquanto os vermes aqui, os Wyrms, né, eles são menores um pouquinho, mas eles são muito ferozes e têm as asas. Juntando tudo isso, cria-se um dragão, uma das criaturas mais fantásticas, se não a mais fantástica do universo de Gelo e Fogo, e sem dúvida, né, a mais poderosa de todas elas. A gente vai falar de novo, a gente vai falar sobre a criação dos dragões em outro vídeo, então fique esperto aqui no canal. Agora chegamos em uma outra espécie de réptil, os leões lagarto. Eles são vistos no Fosso Kalin, no norte de Westeros, e comparados aos crocodilos de Sotorius. Aqui eu chego numa parte bem legal, que é de uma criatura que possivelmente estará em Ventos do Inverno, próximo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que o Martin tá aí escrevendo há não sei quantos anos e nunca termina. São os unicórnios, mas os unicórnios criados pelo Martin, eles são um pouquinho diferentes dos unicórnios que a gente conhece aí da cultura pop e tudo mais. Os unicórnios do Martin, eles não são cavalo com chifre, eles são tipo um bode cavalo com chifre, né? Então eles têm uma mescla aí diferente de espécies. Vocês estão vendo a imagem aí, continuam sendo lindos e continuam sendo bastante mágicos neste universo. Eles podem ser encontrados em Skagos, no norte de Westeros, e são como um bode com um longo chifre único. Além disso, assim como os bodes, eles têm a capacidade de escalar a montanha por conta dos cascos fortes deles ali, e o Martin já andou falando um pouquinho dessa criatura estar sim
possivelmente em Ventos do Inverno. Um livro que deve sair lá para 2025, eu nem me arrisco mais. Agora a gente chega em uma das criaturinhas mais legais dessa lista, que são os Pequenos Valerianos. E a história de por que eles são chamados de Pequenos Valerianos é muito legal. Eles são lêmures, certo? Só que eles têm o pelo branco e os olhos cor violeta. Ou seja, são lêmures com as características físicas dos Valerianos. A gente sempre falou que Velaryon, Targaryen e todas as famílias lá de Valyria, elas compartilham este cabelo platinado, esse cabelo branco, né, com os olhos cor violeta. Olhos cor violeta só nos livros, lembrando que nas séries não foi adaptado. E estes lêmures pequenininhos que vivem em Valyria, eles têm as mesmas características. O pelo deles é completamente branco e os olhos cor violeta. E agora a gente chega também em um dos bichos mais tensos e um dos maiores perigos do norte, que são as aranhas gigantes. Segundo lendas, elas são montarias dos White Walkers encontradas nas terras de Sempre Inverno e no norte, além da muralha. Não está claro ainda se elas são criações mágicas de gelo ou animais congelados, ou seja, não sabe se é tipo o Viserion lá em Game of Thrones, que é um animal que foi transformado ali, então ela é uma criatura mágica de gelo, ou se eles são feitos realmente de gelo, igual os White Walkers. Mais um réptil, dessa vez a gente vai falar dos lagartos ambulantes encontrados ao sul de Sotórios, nas selvas ao sul de Sotórios. Suas fortes patas traseiras são a sua principal arma de caça, e a sua pele natural parece tatuada. Mais uma criatura que a gente só vê em Sotórios. E agora a gente vai falar sobre uma criatura que tem uma conexão até direta com personagens de Game of Thrones, mas que não é vista, que são os Hakar. Os Hakar, eles são leões brancos nativos do Mar Dothraki. Inclusive nos livros a gente recebe aí a informação de que o Khal Drogo presenteia a Daenerys com a pele de um Hakar que ele matou, né? E ela acaba vestindo isso. Em Game of Thrones a gente vê a Daenerys vestindo diversas roupas tradicionais dos Dothraki, mas eles não falam nada de Hakar. Além disso, eles aparecem em uma das visões da Daenerys na Casa dos Imortais, isso também nos livros. Agora a gente chega em umas criaturas bem cabulosas, criaturas do mar. Primeiro, o Leviatã, encontrado no mar Tremente de Essos, a maior criatura do mundo. É uma baleia enorme, geralmente cinza. Além disso, temos outra criatura marítima bem perigosa e famosa aqui, que são os Kraken, que são vistos principalmente no Mar de Dorne. Grande o suficiente para derrubar navio, e a sua relação com as Ilhas de Ferro é bastante forte, a sua relação com os Greyjoy. Eles são o símbolo da casa Greyjoy. A gente vai falar também do Greyjoy algum dia na nossa série de casas de Westeros. Então depois dá uma olhadinha na playlist, porque já tem um monte de casa por ali. Agora é vez da gente falar dos morcegos que são encontrados em cavernas de Sotórios e além da muralha. Além da muralha tem os bichos mais macabros, vocês já puderam perceber por aqui, né? Os Shadowcats, os lobos gigantes, as aranhas de gelo dos White Walkers e os morcegos. Estes morcegos vampiros brancos são capazes de matar um homem em poucos minutos, sugando seu sangue. E finalizando essa lista, a gente vai falar de um bônus aqui, que é uma criatura lendária dos contos e lendas das Crônicas de Gelo e Fogo, que dizem que viveu na Era dos Heróis. Essa criatura chama-se Naga. É um lendário dragão do mar, tão grande que poderia comer um Leviatã. Vocês lembram que a gente falou do Leviatã, que é a maior criatura do mundo, maior que os dragões. Dizem que o Naga poderia comer um Leviatã, um dragão marítimo que era capaz de comer a maior criatura do mundo de Gelo e Fogo. Então vocês por aí já imaginam o tamanho desse monstro. Na lenda, ele foi morto pelo Rei Cinzento das Ilhas de Ferro, e a gente vai falar também sobre ele em futuros vídeos aqui no canal, então já ativa o sininho para não perder. Se vocês gostaram mais de uma criatura do que de outra, comentem aqui embaixo que a gente faz um vídeo falando só dessa criatura. Aqui é uma listinha mais pra gente dar um resumo de algumas delas, mas se vocês gostaram de uma específica, comentem aqui que a gente traz mais detalhes desta espécie que você mais gostou. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui até agora. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.